aqui, eu e o Carlos Avilés já trabalhamos há muitos anos aqui, não é? E mais próximo, como cenógrafo, pá, desde 91, portanto há 20... Há muitos anos, não é mesmo? Nem mesmo. Como cenógrafo e figurinista, portanto já há um entendimento mútuo muito grande, não é? Se bem que nem todos os espetáculos têm o mesmo processo de trabalho. Ou seja, muitas vezes há espetáculos que ele já tem a ideia muito definida do que é que quer, em termos plásticos, em termos de espaço. Normalmente a implantação de cena básica, ou seja, quando eu digo básica, são os móveis, os sítios, os pontos-chave. Ok. Normalmente ele tem essa noção já bem definida na cabeça dele. Outras vezes não, outra vez ele já não tem bem, sabe mais ou menos o que é, em termos de encenação sabe o ambiente que quer, mas não tem noção do que é de espaço, em termos de espaço, ou de elementos no espaço. Esta foi um bocadinho um misto dos dois, até nisso foi atípica. Estás a ver? Até nisso foi atípica, porque a parte da frente foi muito fácil de chegar lá, foi muito rápida. Quando eu digo a parte da frente é o início do espetáculo, portanto a parte da biblioteca, da livraria, aliás, da livraria. Eu apresentei-lhe duas hipóteses, portanto havia 3 elementos altos, não é? Que eram das prateleiras, não é? Das estantes, e depois eu apresentei-lhe 2 ideias, ou fazerem redondo em semicírculo, que fechava um bocadinho mais o espaço, ou então fazer em quadrado e fazer uma sala completamente fechada, que abrisse depois toda em módulos. Seria mais complicado para este espaço, não é? Que não tem muitos recursos técnicos, portanto, um espaço todo aberto, sem teia, sem subpalco, sem bastidores, não é? Pronto. Com entradas pequeninas. Eu aqui estou sempre condicionadíssimo. Pronto, e optámos por esta. Ele disse logo não. O semicírculo, para mim, acho perfeito. Pronto, e partimos logo daqui. Prateleiras o mais alto possível. Elas ainda tinham um bocadinho mais altura, mas depois... Estão mesmo no limite das luzes. Estão mesmo no limite. Estão nos 3,60 m, 3,80 m, aí. Foi quanto? 3,80 m? Acho que foi menos. Eu tenho aqui as medidas já. Acho que ficámos nos 3,60 m. Portanto, até aos projetores, os 4 metros já batem nos projetores. Aqui. Então o que é que ele te deu de indicações em relação ao texto? Vocês normalmente o que fazem? Ele dá-te o texto para tu leres? Depois... Sim, tenho sempre, devo ser a segunda, terceira pessoa a ter o texto logo. Ok. Portanto, são ele e o outro diretor, o João Vasco. Normalmente leem primeiro e eu. Portanto, somos as primeiras pessoas sempre a ler os textos. Okay. E depois a seguir é os atores principais, que estão logo contratados já de raiz, não é? De início do projeto. Eu tive o texto a partir no início do ano. Okay. Só porque é neste mesmo em julho. Mas até lá estreiei 3 espetáculos antes, portanto... Não é propriamente preguiça. Não foi. Mas a coisa estava cá. Estava cá dentro. De vez em quando estava aqui dentro. Sempre com esta ideia da livraria, das estantes da livraria, sempre já estavam avançadas. Portanto, esta primeira parte já estava mais ou menos definida. O que era mais complicado era mesmo a parte de trás. Quando isto abre tudo, não é? O que é que acontecia ali atrás? O que é o País das Maravilhas? O que é a Terra do Nunca? Na perspectiva do autor e do Carlos Avilés, não é? E na minha, não é? E de repente foi uma coisa que foi um trabalho de construção progressiva. Não foi uma coisa que me surgisse logo. A primeira coisa que me surgiu foi aquele estrado, o palco, aquele palco da Alice. E sabia que queria o xadrez como elementos para a parte da Alice, mas depois as personagens que estão ligadas também jogam xadrez. Sim. Portanto eu não podia ficar só ali com aquilo, tinha que haver ali uma ligação, ou seja, depois surgiram as peças de xadrez. O Carlos Avilés não quis um tabuleiro completo, queria reduzir ao mínimo, e então o que é que
optámos pelas rainhas. Sim. Rainha vermelha, rainha branca, portanto, eles estão a jogar com as peças que são personagens chave da Alice por trás do espelho e da Alice no País das Maravilhas. Pronto. E portanto essas ligações estão porque as duas obras estão as duas muito ligadas uma à outra. Inacreditavelmente ligadas uma à outra, até pelos autores, não é? Pois. Pronto, e então surgiram estas duas cadeiras, os cadeirões dos dois, um mais austero e institucional da parte do Barry, Ok. que era uma figura, na verdade, acho que, segundo descrições da época, era uma figura terrífica, era um bocado mau. Há imensas descrições que ele era uma figura um bocado irrascível, e portanto fui por esse lado. E daquele lado a cadeira do Carol desequilibrada, o mundo da Alice é todo de pernas para o ar, todo desequilibrado, tanto que ela sai de baixo para cima, não é? Em vez de cair do túnel, é como se ela viesse de baixo e é a relva quando abre o alçapão, não sei se como se ela viesse. É tudo ao contrário, Sim, não é? sim. Como se viesse ter um mundo subterrâneo, não é? Daquelas memórias todas terríficas, não é? Daquelas duas personagens. E mais o quê? Assim, por exemplo, os quadrados normalmente seriam preto e branco, mas eu optei pela cor do figurino da Lia. Fui buscar a cor do figurino da Lia. Isso também foi uma coisa combinada com o Carlos Avilés. Portanto, todo o trabalho da parte de lá foi todo muito progressivo, à medida que os ensaios se iam desenrolando, portanto, a partir de setembro. E foi sendo criado com o Carlos Avilés a dizer uma coisa, eu a dizer outra, eu a propor uma coisa, depois veio o navio, e depois veio mais não sei o quê, e porque é que não fazemos só janelas? Porque o Peter Pan, com aquela ideia das mães que ficam a esperar na janela dos filhos que vão, a janela que está aberta para entrar o Peter Pan, portanto, ela inicialmente nos desenhos está sempre fechada. Foi no fim de setembro, para aí, fim de setembro. Portanto, isto é início de ensaios, isto é ensaios de mesa, que eu rascunho tudo e faço uma data de coisas, portanto isto tem aqui várias referências ao espetáculo todo, que eu gosto de fazer estas coisas assim, e às vezes faz-me pensar em certos pormenores, em certas coisas. Esta por acaso até nem está muito, também é um bocadinho, isto é um primeiro desenho de figurino dela. Bastante próximo. Mas depois vais ver um segundo e o final. Yeah. Mas até podemos ver já, espera aí, para tu veres. Não sei se está aqui. Está. Vamos ver a primeira implantação. Isto é das estantes. Primeiras estantes com medidas. 3,60. Tem aqui alguns elementos, coisas que eu gostava, que achei interessante, que eram as flores vermelhas e brancas, as rosas, que também nas peças de xadrez se calhar não se nota, mas elas têm rosas. O xadrez, a coisa do espelho, depois isto caiu por terra. A desproporção de objetos também caiu por terra, porque optei, em vez de desproporcionar, optei por inclinar e por coisa, até porque eu precisava de ganhar altura também, para ela poder se saltar, porque eu não tenho subpalco, não é? Portanto, a Terra do Nunca tinha aqui um problema que era o voo, como é que ele entrava, portanto acabou por entrar pela janela, em vez de entrar de cima, aqui não tinha hipótese nenhuma. Eu quando fiz o Peter Pan o ano passado, o espaço era todo azul claro, tudo, era uma caixa azul clara, com uns escadotes brancos que tinham rodas, e que andavam todos de um lado para o outro, e eles andavam a voar todos, o voo era feito com eles lá em cima nos escadotes, e funcionava muito, era muito giro. Quer dizer, digo eu que sou suspeito, não é? Mas tinha umas escadas grandes aqui e tinha as camas também com rodas, portanto tinha tudo rodas, entrava e saía, e portanto tinha assim essa dinâmica. Em vez de substituir pela coisa do voo, não é? Que aqui é impossível de fazer, vinha a dinâmica dos cruzamentos dos escadotes, era giro. O suicídio do Michael e voltar à livraria, portanto isto aqui, o que é que eu pus aqui? Ir descobrindo o cenário, adensando, envolver o público. São ideias primárias, depois foram, algumas evoluíram, outras foram umas para trás e para a frente. Aqui continua. Aqui inicialmente, isto é um desenho, umas coisas muito iniciais, que o xadrez poderia vir até à livraria,
Ok. mas depois optei por que não. Achei que aquele mundo devia ficar ali, apesar de vir contaminar um bocadinho até ao máximo Sim, que eu avança um posso. bocadinho, sim. Até ao máximo que eu posso. Mas uma questão prática, o branco dá-me a imensidão deste espaço, não é? Que é enorme, este espaço é muito grande, e portanto eu não queria perder isso, não queria fechá-lo durante a peça toda. Queria que eles estivessem ali, coisas pontuais, e portanto a opção foi do branco também, de ser uma cor muito clara. Foi um risco também para a iluminação, mas ao mesmo tempo também foi um ganho, porque depois também, às vezes não costuma trabalhar muito a cor na luz. É ele que faz a luz, não É é? ele que faz a luz. E nesta, por opção dele, usou o laranja, o vermelho, tem laranja, vermelho pontualmente, o azul, não é? Pronto, e acho que o branco depois ajuda a realçar isso tudo, Sim, não é? sim. E acho que por aqueles mundos, de repente, haver este registro realista, mais real, e um mais onírico, mais fantasioso do mundo da fantasia. Portanto, eu acho que essas diferenças acho que funcionam bem. Continuava sempre aqui o estrado deste lado. Ele depois é que me pediu para inverter. Chão vermelho escuro, engraçado, ainda não tinha voltado aqui. Chão vermelho e branco. Aqui tinha paredes brancas aqui, por trás se calhar, da coisa, e tinha um lustre que eu abandonei. Houve muita coisa que eu abandonei porque o Carlos Vilas disse-me que ele faria ou com luz ou com representação. Por exemplo, a cena do camarim, do camarote, do teatro. Sim. Ele utiliza os móveis, quer dizer, vai por cima do móvel, como se tivesse... Portanto, houve coisas que desapareceram e apareceram na representação. Aqui já... E já está trocando? Já está no sítio, dia 2 de outubro. Portanto, isto foi tudo Muito estás a ver, rápido. muito rápido. É muito rápido. Isto é tudo os primeiros dias de ensaios. Esta foi uma montagem também muito atípica, com imensos problemas de prazos por doença do meu chefe maquinista, do Manuel Amorim, do meu mestre, carpinteiro, e portanto houve aqui atrasos grandes que me apanharam de surpresa, e portanto houve aqui algumas adaptações que tive que fazer. Portanto não havia possibilidade de fazer emendas na madeira, portanto teve que fazer os módulos com o máximo que a madeira podia dar, as placas de MDF para fazer as prateleiras. Portanto, elas reduziram um bocadinho, porque a minha ideia ainda era fechar ainda mais, não se ver tanto não devassar tanto logo de início, até porque com um chão branco é sempre difícil de azular, não é? Mas inicialmente ainda pensei pôr umas cortinas pretas que subissem, mas depois aqui é muito complicado, e com os atrasos de montagem, não sei o quê, esquece. E optámos, depois conversámos, até o Carlos Vilas conversámos sobre isso, de ser problemático, até que ponto era que era problemático denunciar logo alguma coisa. E achámos que não era problemático, e que não era, porque as pessoas estão aqui envolvidas neste primeiro diálogo. Exato. E portanto achámos que não fazia sentido haver mais trabalho, mais problemas, mais montagem, que não fazia sentido, não havia essa necessidade. Isto é um desenho meu que eu rabisco imensa coisa. É daí que vem o beijo na encenação? Eu não sei. Se bem que não são eles os dois. Não são eles os dois. Este é o Peter e ela. Não, o beijo do Miguel Amorim. Sim. Não sei. Se terás que perguntar ao Carlos Vilas. Também tem imensos desenhos. Máscara. Eu chamo-lhe a prótese facial do maxilar. Não sei se reparaste, ele está maquilhado de preto aqui. Sim. Nota-se? Não se nota, mas eu fiquei a pensar como é que só se via a língua. Ele está maquilhado de muito claro, metade, e preto aqui nesta zona. E é muito engraçado a fotografia lá. Eu tenho que lhe tirar uma fotografia porque ele parece o Groucho Marx. Estás a ver o Groucho Marx com aquele bigodão preto? Opa, é muito engraçado. Farto-me gozar com ele. Mas este é um primeiro desenho. Este é um outro desenho. Este é dia 10 de outubro. Eu nunca ponho cor nos figurinos. Ok. Porquê? Nunca.
porque quero-me deixar levar, quero-me deixar surpreender sempre pelos tecidos. E se bem que já tinha o rosa, aquele rosa velho, né, chamado rosa velho, ficou logo definido de raiz. Foi a primeira coisa, aliás foi o figurino de ponto de partida. Eu tenho sempre um ponto de partida de alguém. Às vezes é uma coisa muito parva às vezes, mas neste foi mesmo dela. Sabia muito bem o que é que queria do figurino, sabia coisa aqui que eu tinha certeza do que é que queria, era o figurino dela que era rosa velho, e das prateleiras, desta envolvência das prateleiras altas. Foram as coisas que foram mesmo pontos de partida. E foste tu que decidiste fazer época? Ou... Sim, com o Carlos Avilés, sim, é sempre com ele. Normalmente eu não gosto de fazer coisas de época e fujo sempre. Mas eu acho que aqui tinha que haver o contraste das épocas, das outras personagens depois que aparecem. Tinha que haver um contraste entre uma certa humanidade e o falso das personagens, dos outros. E portanto acho que a mim fez-me sentido haver uma coisa mais realista. Se bem que eu não gosto muito, não gosto muito. Normalmente estilizo muitas coisas. Se bem que este casaco também não é muito assim. Não é bem... Pronto. Não, mas é isso. Vais escolher os tecidos. Vou. Eu normalmente tenho a ideia dos figurinos e depois vou escolher os tecidos. Pronto. Eu fui aos Bispos, que é uma casa que eu vou sempre ali na parede. Sim. Conheces também, como toda a gente conhece. Pronto. E era isto que eu queria. E de repente eu tinha isto desenhado. Estou a falar do figurino da Alice. Da Madalena Almeida. Eu queria fazer uma coisa. Isto não é bem a Alice tradicional, sendo a Alice. É um bocadinho o Wendy também. E porquê? Porque o Wendy tem um laço vermelho na obra da Paula Rego, que foi a obra em que eu me inspirei quando fiz o Peter Pan o ano passado. E portanto eu queria ir buscar um bocadinho referências ao trabalho que já tinha feito, não é? E isto fazia todo o sentido. Se eu tinha tido uma Wendy com um laço vermelho e se havia aqui a Alice que de repente é a Wendy, fazia-me todo o sentido ir buscar uma referência, e então fui buscar o laço vermelho. O tecido, que eu acho espantoso, eu devo dizer que eu próprio me surpreendi imenso quando vi o figurino vestido na Madalena. E eu acho que é dos melhores figurinos que eu já fiz na vida, a sério mesmo, e mesmo do trabalho da Rosário e o meu, e o trabalho dela que também faz sobressair o figurino. Às vezes os figurinos são muito bons e depois os atores não o aproveitam, ou não sabem tirar partido, ou não, é uma chatice. Mas eu acho que funcionou bem. E aquele tecido apareceu-me miraculosamente no dia em que fomos lá aos Bispos. E eu disse assim, eu tenho que utilizar este tecido. Não sei em quê, nem em quem, mas onde, pumba. E de repente vai ser na Alice. E foi assim um achado. Depois tive outro problema. Se eu tenho uma Alice com um tecido tão forte como este, o que é que eu faço ao Peter Pan? E fui lá, se não me engano, 2 vezes. Uma das vezes até sem vocês, não foi? Uma das vezes até acho que foi sem vocês, porque eu fiquei angustiadíssimo. O que é que eu faço com o Peter Pan quando tenho uma Alice? E pronto, e depois de repente andei lá a ver e surgiram-me vários. Este foi o escolhido, porque tem assim um ar selvagem, um ar desenho, uma coisa da aguarela. Funciona muito bem, parece-me uma coisa da aguarela. É muito giro. Acho que funciona muito bem. Eu gosto sempre de jogar com as cores, de fazer jogos de cores. E aqui há não sei se provavelmente me deste conta disso, já me disseste até da Lia e da Madalena, há alguns pontos de ligação nos figurinos delas, como as mangas, as rosas do... É porque até o tecido tem rosas estampadas com o mesmo rosa da Lia, do vestido da Lia. Aquilo estava certíssimo, bateu-me certíssimo. E o Peter Pan o Zé Condessa tem uns tons de verde e não sei o que está na gravata. Portanto, eu quando escolhi a gravata, escolhi algumas gravatas e a gravata dele tem estes tons assim meio de amarelo e de verde e não sei o quê. São pormenores que provavelmente a maior parte das pessoas nem sequer repara. Mas estão lá. Estão lá. E a camisa é amarelada, não é branca, por exemplo. Pronto, há aqui uns pontos de partida.
Vamos seguir os desenhos, que eu passei muitos à frente. E então, como é que surge esta coisa? Isto tinha que abrir, certo? Tinham que aparecer dois mundos atrás desta livraria. Esta livraria tinha que, mais ou menos... o que está na peça é que a livraria desaparece completamente e dá lugar... eu tinha visto, dá lugar ao País das Maravilhas e à Terra do Nunca, ou uma coisa mista, que não se percebe muito bem o que é, que pode ser aquilo que nós quisermos, na verdade. Pronto, aqui a opção foi fazer dois mundos separados, mas eu aqui tinha que lidar com estes três módulos enormes, gigantescos. Que tinham que ficar em palco. Tinham que ficar em palco, necessariamente. Portanto, primeira coisa, vão rodar rodas para poderem, para ser uma coisa também elegante. Eu gosto de quando eles rodam ao mesmo tempo, quando aparecem as pinturas, não sei o quê, pronto. E o que é que está lá atrás? Né? O que é que vai surgir ali atrás? Não podem ser livros outra vez, quer dizer, não queria tapar completamente porque queria que houvesse luz a entrar Casaleza até me disse, não, mas pode tapar à vontade, não há problema, não faço contraluzes, não sei o quê. Eu disse, não, mas vai ser preciso, porque vai ficar bem, e as prateleiras em contraluz, haver de repente uns buracos por onde sai a luz, não sei o quê. E a partir daí surgiu esta coisa isto foi mais ou menos também ao mesmo tempo aqui este lado. Este lado todo foi posterior. Foi construído. O primeiro mundo que surgiu mais claro, na minha mente, foi o mundo da Alice. O mundo do Peter foi surgindo depois. O mundo da Alice ficou... O Carlos ao início disse, Fernando, porque é que não é se é um palco? Porque é que não é uma coisa de teatro antigo? Coisa tipo Manini, uma coisa assim de ópera, uma coisa... E eu fiquei a pensar, nunca me convenceu muito, devo dizer. E fiquei a pensar, e depois a coisa das rosas, e depois a coisa do mundo da Alice, da rosa vermelha, das rainhas, e não sei, das rosas brancas, que ela tinha isto de vermelho, pinta de vermelho. E tudo isto me estava aqui a borbulhar na cabeça. Andei aqui a matutar, até dia 11, ainda não estava nada aqui do Chagall, ainda não tinha surgido o Chagall. E o Carlos dizia, mas porquê é que não... E o Carlos é que surgiu com a ideia do Chagall. E eu fiquei também assim, no Chagall, mas porque o Chagall está bem? Porque eu já fiz um espetáculo inspirado no Chagall, há uns anos. É um pintor que eu adoro, amo. Mesmo acho que deve ser um dos meus pintores preferidos. E também é do Carlos Avilés. Aquele mundo onírico, aquela coisa das figuras que estão meio a voar. Fez-me sentir... aquela tela amarela, eu acho que se chama Le Rêve. É um dos muitos sonhos, eu vi imensos sonhos dele. Ele tem imensos quadros com o sonho, com imensas... tem algumas versões diferentes da mesma ideia. E eu de repente comecei a ver, sem ele saber, e eu andava sempre nesta pega com ele, assim, mas porquê? Assim, acho que foi a mesma coisa onde nós andámos mesmo ali, a falar bastante. Mas depois eu comecei a perceber o que é que ele queria e dei-lhe razão. E então a coisa do teatro de época velho não me fazia qualquer sentido, nunca me fez. E então surgiu esta coisa do Chagall, mas eu não queria um Chagall só ali uma tela fixada, e também não queria perder completamente as prateleiras, porque não me fazia sentido. Se os módulos estavam em cena, claro, não me fazia sentido anular completamente, fingir que eles não estão lá. Sim. Quer dizer, vamos tapar com uma tela. Não. E portanto surgiu-me esta coisa do papel rasgado, quase, ou da tela queimada, dos bocados que desapareceram da tela. Ao mesmo tempo, em termos práticos, não perdia os contraluzes. E pronto, foi isso. E a minha escolha das telas tem a ver com o universo feminino, basicamente, e de um homem um homem mais velho, que está a espreitar para uma menina que está no cimo de uma árvore. O quadro é todo muito romântico, mas aquilo de romântico não tem nada. De nada. E portanto achei que jogava mesmo, era mesmo certo para isto. Tanto para a ligação do Michael com o Barry, como para a ligação da Alice Liddell com o Carol, e portanto achei que aquilo estava certo. E um segundo meio escondido,
E quais é que são os estudos disso? Não tenho. Os estudos foram mesmo... Os estudos que eu tenho foram inicialmente esta coisa da ópera que não me entrava. E depois, entretanto, tenho coisas já mais com... pensadas já como é que ficaria nas prateleiras, o que é que eu recortaria. Este é o quadro todo, isto está mal impresso, mas é vermelho, como está lá, portanto vermelho e azul. Eu alterei um bocadinho as cores conforme me convinha também, porque eu queria trabalhar as cores primárias, portanto o amarelo, o azul e o vermelho. E vocês pintaram em papel cenário? Não, aquilo está pintado em lona, é em pano cru, está pintado mesmo em tela. Isto foi pintado, não vais acreditar, numa noite um e noutra noite outro. Diz-me uma Por coisa, exemplo, a terceira estante, a estante da guerra, sim. como é que isso... As duas primeiras surgiram aquelas, não é? Foram muito imediato, porque já havia a ideia de fazer essa coisa do pano teatral ou de uma coisa pictórica. Esta aqui, fui eu que propus ao Carlos Avilés: Carlos, porque é que não fazemos, ela não vira só, ela afasta-se só para abrir para o mundo, Sim. para os mundos de fantasia, e porque é que ela não aparece só, ela roda para, foi proposta minha, ela rodar para a cena da guerra, que é uma cena muito violenta, não é? E já que tinham o amarelo, o quadro em amarelo, o fundo azul, e portanto aproveitaria o fundo vermelho, em vermelho, seria uma coisa mais de cor, mais em termos de texturas e de adereços, e não uma coisa pictórica, mais de desenho ou de pintura. E surgiu-me a ideia de pôr caveiras. A minha ideia era pôr só caveiras, ossos. E o Carlos Avilés foi mais longe. Como é que se diz? Um mata e outro esfola. Ele diz: então, porque é que não pomos sapatos? E eu disse: acho ótimo, porque dá Auschwitz, dá os campos de concentração, dá os mortos, dá essas coisas todas. Pronto. Não pude pôr mais também. Eu também não queria pôr muitos, mas a minha ideia era até pôr mais um bocadinho por causa do peso. Porque depois para rodar e não sei o quê era um bocadinho complicado. Inicialmente também não havia livros verdadeiros no meio disto. Eram só os livros falsos. A ideia dos livros verdadeiros, eu fui buscá-los para a cena da fogueira, que foi criação da Madalena e do Bruno. Não foi minha, nem do Carlos Avilés, foi a criação deles. Aliás, todos eles foram muito criativos no processo de trabalho, mas a Madalena e o Bruno foram super criativos. Super criativos. Eles, na cena dos livros, de fazer a fogueira, acho que foi em conjunto com o Carlos Avilés também, pronto, mas a cena dos passos de dança, deles dançarem a cena, portanto, trabalharam imenso, foi muito giro. E nesse aspecto foi um trabalho mesmo de todos, num conjunto. E acho que isso também se nota no espetáculo, que há aqui e isso é muito bom, quando se sente isso tudo a ir para o mesmo caminho. Pronto, e o que é que aconteceu? Eu trouxe uma data de livros, fui pedir livros emprestados à Livraria Galileu aqui em Cascais. Mais coisas a que eu possa dizer. O mundo dali, aquele mundo. Este mundo surgiu-me mais facilmente. A primeira coisa que me surgiu, além do cadeirão, não é? Os dois cadeirões eu fui buscá-los logo no início dos ensaios. Portanto, eu sabia que tinha um mundo mais vermelho, rosa, não sei o que, aquele mundo mais... E aquele mundo seria mais azul. Sabia também que teria que haver uma altura em que tinha que haver qualquer coisa de mágica quando ele destapa os olhos ao Peter Davis, não é? Porque já lá está, não é? Pronto, optou-se também porque havia uma coisa de luz, que seria uma mudança de luz também. Inicialmente eu tinha previsto outra coisa, que depois não funcionou e que foi retirado. Mas eu já te digo o que é. Pronto, mas a estrutura base, eu sempre pensei nas janelas. Esta coisa das janelas. Isto são primeiras coisas. E pronto, e aqui começa a entrar a ideia da cor. Eu queria acrílicos de cor também, que estão lá, na verdade, mas estão em forma mais reduzida. Queria estruturas retangulares que também estão lá de outra forma. Tem aquelas 3 estruturas retangulares que eu forrei, não a acrílico, mas é uma tarlatana própria para fazer transparências em teatro. E este foi a minha fonte de inspiração,
foi uma instalação que eu vi na net, uh, que é janelas, 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 janelas. Ou seja, era para aparecer luzes azuis por trás. Ou seja, eu queria o mundo das fadas que aparecesse. Sim. De repente, quando coisa que aparecessem luzes. Comprei umas luzes, as luzes não têm aquele comandozinho que faz a árvore de Natal, e aquilo quando desligas, quando voltas a ligar, aquela porcaria não fixa no comando. E portanto tive que. E com o processo todo, Sim, não houve tempo já para coisa, portanto foi retirado. Ficou a nau, aquela caravela, aquele galeão, galeão. Eu tinha no armazém, e lembrei-me, ele vai aparecer a voar, já que o Peter Pan não voa, mas pelo menos a caravela, o galeão do Capitão Gancho, ao mesmo tempo, isto tudo fazia-me sentido. Porquê? Porque de repente eu comecei a olhar para isto, e comecei a ver, isto, ao mesmo tempo parece quase uma coisa de brinquedos, parece uma caixa de brinquedos. Meio vitoriana, e que remeta para as janelas de guilhotina. Inicialmente estava fechada. Eu tenho desenhos aqui, é que eu não estou a mostrar tudo. Ainda tenho este. Tenho aqui os mais técnicos. Portanto, estes já são mais técnicos, já têm mais medidas, mais coisas. Portanto, este é o estrado, as estantes, que ainda têm as medidas antigas. Tem as medidas antigas de comprimento das estantes. Este desenho é de dia 23 de outubro, estás a ver? 23. Porque ele adoeceu nesta altura. Aqui podemos definir. Estás a ver a janela fechada? A janela estava fechada. E depois havia, de repente surgiu a ideia de como é que o Peter Pan surge, como é que não surge, não sei o quê. Às vezes queria até que ele desse um salto e desse uma cambalhota e entrasse. Era complicado porque ele podia se magoar. E então afastei a janela, não ficou a meio, está mais para trás. Sim. E para lhe dar espaço para ele poder usar ali e poder se sentar e poder se pôr de pé, poder entrar, sair. Pronto. Isto é tudo dia 23. Fiz os desenhos todos assim, pum, 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 pum. Não, porque de repente caiu a ficha a toda a gente que não íamos ter chefe de montagem. Pois. Nunca pensei muito. É engraçado, só agora nos últimos tempos, por variedíssimas coisas. Quando recebi o prémio, agora contigo, coisas de críticas que a Eugénia Vasques me tem dito, ou outras pessoas, ultimamente tem-me obrigado a pensar em coisas que são tuas e que tu normalmente não pensas, fazes, não é? Tu fazes, pronto. Já é normal. E esta coisa do estudo de cor, porque as ligações, são coisas que normalmente eu já nem penso, já vou ligar, porque é que os escadotes estão com aquele bondex mais claro, porque tenho ali uma mesa que foi emprestada, e portanto aqueles bem, e dá-me um contraste também com os móveis. Pronto. Mas são coisas que são naturais, em ti que tu não pensas. Ou mesmo. E há outro fator também, que é, nos últimos anos, a companhia tem rejuvenescido muito. Porque é o que é. Mas é uma geração diferente que se calhar eu posso trabalhar com eles e haver um diálogo maior entre a cenografia e a representação. Como eu te disse, por exemplo, a janela transformou-se, houve pequenas alterações e não sei o quê, porque foi natural com o trabalho dele. Esta coisa dos livros que de repente interferiram na cenografia e ajudaram se calhar a pontificar coisas. 86, sei lá, tanta coisa. Epá, é muito bom. Eu gosto mesmo disso. Bem, isto aqui, isto foi uma hipótese, um esboço, não passa disso. Já pensei assim, porque é que eu não inclino também? E depois abandonei logo. Não o rasguei, não deitei fora, porque pensei assim, não vou deixar para a Filipa. Este deixei para a Filipa. Porque pensei, porque não? Mas depois pensei, não. Abandonei logo a ideia, porque acho que tem que haver mesmo este contraste entre os dois mundos. Porque às vezes também queria isso, esse contraste
E eu tentei, quer através da cor, quer através da forma, quer através do deformado para o exagerado. Ou seja, é muito engraçado porque o que é deformado é no mundo da Alice, não no mundo do Peter Pan, mas eu deformado no sentido do pequeno da escala. Sim, de escala. E de repente eu fiz uma janelão enorme, a ver? E também por outra razão, porque eles falam muito que o Barry é um homem pequeno. Que era um homem pequeno, que era um homem pequeno. E então eu quis também diminuí-lo. E o figurino também faz isso. E o figurino também faz isso. Diminuí-lo. O João, ao princípio, acho que não achou muita graça. Eu percebo, porque aquilo é um bocadinho assustador. É assustador. Porque ele fica ali mesmo pequenino, atarracado, não é? Mas ele percebe. O João é um querido, é um ator fantástico. Pronto, tenho E estas. diz-me uma coisa, tu mostras os desenhos a toda a gente ou só ao encenador? Em primeiro lugar ao Carlos Avilés, sempre. E depois sim, ficam à amostra. Sim. Não sou. Não, os atores depende. discutem-nos contigo? Depende. Normalmente não. Não sei, deve ser eu que já tenho uma idade Das perfeita. entrevistas que eu fiz, toda a gente diz que os atores nunca querem discutir os desenhos. Pois é. Eu converso muito. Olha, há pessoas aqui, um ou outro, com quem eu habitualmente converso. Mas não é uma coisa instituída. Do género, olha, estão aqui os desenhos, vamos fazer uma reunião e vamos falar sobre a cenografia. Não, as coisas aparecem e normalmente comigo é conversada à medida que as coisas vão sendo feitas. Eu normalmente não gosto de fazer, por exemplo, a máquina fotográfica. Por acaso não a desenhei porque achei desnecessário estar a desenhar uma máquina fotográfica, é uma coisa da época que está há milhentas na net. Mas tenho lá algumas de referência. Mas fui falando com o Lobão, sim, uma ou outra coisa, apesar de ele ser um destrambelhado completo. É tão destrambelhado aquele rapaz. Nunca sabe quando é que há de destapar a lente e quando não sei o que. Eu expliquei-lhe o processo e ele não pronto. Pá, sim, é falar de alguns objetos, o manuseamento de objetos, sim, de certeza. Okay. De certeza. A concepção de cenografia, sim, mas eu acho que também, por exemplo, com quem eu falo muito é com o Zé Condessa, por exemplo, porque é um miúdo muito interessado também. É um ator que acha que tudo é bom para o trabalho dele e, portanto, esse ponto de partida dele automaticamente leva-o a querer descobrir tudo. Claro. E, portanto, automaticamente vai falar. Ele é muito, por exemplo, ele lá, vai-me sempre perguntar: então, e vais pintar os livros? E então, e vais não sei o quê? E então, o que é que vai acontecer? E então, não sei o quê. Portanto, ele de vez em quando pergunta-me. Mas não é uma coisa instituída, não. Não é uma coisa que haja no percurso de ensaios um dia em que o Teco já fez a Alice no País das Maravilhas, as duas Alices. Era a primeira parte era no País das Maravilhas, a segunda parte era do outro lado do espelho. Portanto, isto foi muito interessante, porque de repente eu obriguei-me também a revisitar dois espetáculos que tinha feito. Um mais antigo, a Alice, e o outro, o Peter Pan, mais recente. A Alice foi feita em... não sei dizer, foi no final dos anos 90. Foi uma PAP. Tinha 90 e tal pessoas. E havia 6 Alices. Que é muito interessante. Pano escuro. Depois optei por não ser um pano escuro, por ser um pano bordeaux e remeter para aquele universo, mesmo isolar aquele universo. Por exemplo, o laço do Carol, lembra-me agora, tem um tom também lilás, que remete também para aqueles tons e para aquele universo ali, para aquele mundo, daquele lado. Só mesmo a Alice é que tem o azul de um lado e o rosa, e o rosa do outro. Por causa da tal coisa da ligação com a Wendy também. Sim. Aquele tecido foi mesmo um feliz acaso que me aconteceu neste processo todo. Acho que foi até a coisa mais feliz que me apareceu à frente neste processo todo de trabalho. Porque coincidências existem sempre, não é? Claro. Mas aquela foi mesmo certeira para o que eu queria, para tudo o resto. Pá, foi mesmo de ligação. O figurino que tu tens dela, sim, também sofreu alterações, porque aquilo que o figurino final não corresponde completamente ao desenho. Nunca corresponde. Eu nas provas faço sempre alterações. Porque depois trabalho muito no corpo delas, dos atores. E portanto, normalmente, quer dizer, o da Lia está praticamente igual.
Eu não gosto muito de mudar. Não gosto muito de mudar. Deixa eu ver onde é que está o figurino. Deixa-me lá ver como é que está as alterações. Deixa-me olhar para ele. Está aqui neste. Depois só cozi as penas e aqueles penduricalhos todos lá. Onde é que está a Alice? Isto é mesmo certinho. Que até parece Oxford ao fundo. Parece uma coisa que de repente fazia-me todo sentido. Fazia-me todo o sentido. E a imagem da mulher que não tem mamilos. Jovenzinha. Uma coisa infantil. Ao mesmo tempo isto tudo tem um ar infantil. Eu fugi muito o olho para lá durante o espetáculo. Foi? Sim. Fez. E é muito engraçado que o João de Brito de repente alterou marcações para ir lá. Ele não tinha aquelas marcações. Houve coisas que depois, quando surgiu, mesmo nos últimos dias, de repente eu comecei a vê-lo. Mas onde é que ele vai? Onde é que ele vai? O que é que ele vai ali fazer? E de repente vejo a inteligência, e é bom, quer dizer, de repente aproveitar as coisas que se dão, não é? Reagir às coisas, e foi muito giro e muito inteligente da parte dele. Acho que ele apanhou muito bem isso. Onde é que estás tu, Alice? Está aqui. O figurino está mais ou menos quase igual. Está quase igual. Quase. Se calhar não está tão bailarina, porque também foi, eu sei porque é que também foi porque ela tinha que entrar por aquele alçapão, Pois. e eu também não queria estar a dificultar. Isto foi tudo muito o trabalho já estava todo a evoluir, e de repente se eu lhe aparecia com uma coisa assim, achei que era melhor não. Também não precisava. Tu levas estes desenhos para a costureira? Dou tudo. Okay. Dou tudo, e normalmente estão todos escritos. Normalmente eu escrevo-os todos. Estes por acaso não estão, porque eu disse, como te digo, isto foi tudo em cima, foi tudo à última. Eu nunca tive um processo assim a sério, nunca. As primeiras coisas que eu propus ao Carlos Avilés foi uma maluquice, uma grande maluquice, que era ao fundo do palco haver portas que dessem para os camarins. Ou seja, abrir mesmo na parede. Sim. Rasgar, partir a parede dos camarins. E depois ele disse: Fernando, isso não vai ser possível por causa da câmara. A câmara não vai deixar. E disse: pronto, está bem. Mas foi a primeira de todas, a primeira ideia. Para mim, fazia sentido que fossem os camarins dos atores, que fosse o mundo para lá, que fosse para lá. Pronto. E foi a partir daí que surgiu a coisa do palco. Foi essa ligação. A coisa do palco surgiu a partir daí. Nem me estava a lembrar disso. Que engraçado, ainda bem que apareceu este desenho. Esta porcaria, esta coisa ranhosa. Estes primeiros desenhos são muito importantes. Este deve ter sido dos primeiros mesmo. Este deve ter sido mesmo dos primeiros. Que era o pano de boca fechava. Era só mesmo um quadrado. Uma caixa mesmo pequenina. Cheia de livros, não é mesmo? E seriam até altos. E depois esta ideia caiu e ficou a tal do semicírculo, da coisa mais engraçado, que engraçado.